A porta bateu com tanta força que as vidraças da velha casa em Alfama tremeram. Tiago, 18 anos recém-completos, ficou parado no meio da sala, o coração a martelar no peito como se quisesse fugir antes dele. Do outro lado da mesa, o pai, António, pescador de Cascais que subira a Lisboa em busca de vida melhor, tinha o rosto vermelho, os punhos cerrados sobre a toalha de linho bordada pela mãe. Tu não és meu filho. Não és nada meu. As palavras saíram baixas, roucas, mas cortaram mais fundo que qualquer grito. Um homem não. Não faz isso. Não ama outro homem. A mãe, Maria, chorava em silêncio, as mãos a torcer o avental. A irmã mais nova, Inês, de 15 anos, escondeu-se no corredor, sem entender bem o que acontecia, mas sentindo que o mundo da família acabara de rachar ao meio. Tiago tentara preparar-se para aquele momento. Durante meses guardara o segredo, sufocando-o como se fosse uma doença. Conhecera Pedro na universidade, no primeiro ano de medicina. Pedro, alto, de olhos verdes e riso fácil, filho de professores liberais do Porto. Com ele, Tiago sentira-se vivo pela primeira vez. Mas a felicidade durava apenas nas horas roubadas, nos beijos escondidos nos jardins da Gulbenkian ou nos bancos do mirador da Senhora do Monte. Naquela noite, António encontrara uma mensagem no telemóvel do filho. Uma mensagem simples: tenho saudades tuas. Volta depressa. Assinada por Pedro. Tu vais curar-te disto, decretou o pai, a voz trêmula de raiva e medo. Amanhã mesmo marco consulta com o padre António. Ele conhece um psicólogo em Sintra que trata destas confusões. Tiago sentiu o chão sumir-se-lhe debaixo dos pés. Curar-se. Como se o amor fosse uma gripe. Como se pudesse apagar o que sentia só porque o pai assim o queria. Nos dias seguintes, a casa transformou-se num campo de batalha silencioso. António impôs regras: nada de telemóvel, nada de saídas à noite, nada de universidade até melhorar. Mandou trabalhar na peixaria de um primo em Cascais, para aprender o que é ser homem. Tiago obedecia, de cabeça baixa, mas por dentro queimava. Maria tentava mediar, mas o marido calava-a com um olhar. É para bem dele. Não quer que os vizinhos falem. Não quer que a família se desfaça por causa de isto. Inês, a irmã, era a única que ainda lhe dirigia a palavra em segredo. Eu gosto do Pedro, sussurrou-lhe uma noite, enquanto lavavam a louça. Ele é simpático. Por que é que o pai está assim? Tiago sorriu-lhe com tristeza. Porque tem medo, maninha. Medo do que não entende. As semanas passaram. Tiago perdeu peso, os olhos fundos. Pedro ligava para a casa dos amigos, mas António atendia e desligava na cara. Esse maricas não torna a aproximar-se do meu filho. Uma noite, Tiago não aguentou mais. Fez a mala às escondidas, deixou um bilhete curto: desculpem. Preciso de respirar. E saiu para a rua fria de novembro. Choveva fino em Lisboa. Caminhou sem rumo, o Tejo negro ao lado, até parar no cais do Sodré. Ali, sentou-se num banco, a mala aos pés, e chorou como não chorava desde criança. Foi então que o telemóvel, escondido no bolso interior, vibrou. Pedro. Onde estás? Vim ter contigo. Tiago olhou para o rio, depois para o céu carregado. Pela primeira vez em meses, respirou fundo. Estou livre, respondeu. Pedro esperava-o na estação de Santa Apolónia, debaixo da chuva miudinha que parecia não querer parar. Abraçaram-se como se o mundo fosse acabar ali. Tiago sentiu o cheiro familiar do casaco de lã, o calor do corpo do outro, e percebeu que, pela primeira vez, estava em casa. Mudaram-se para um T1 pequeno no bairro Alto, partilhado com uma amiga de Pedro, Ana, que estudava Belas Artes. O apartamento era minúsculo, com vista para um pátio interior onde crescia uma figueira brava, mas para Tiago era o paraíso. Começou a trabalhar numa cafetaria na Praça do Comércio para pagar a renda. As propinas acumulavam-se, mas adiou a universidade um ano. Primeiro preciso de me encontrar, disse a Pedro, que o apoiava sem hesitar. As notícias da família chegavam em gotas. Inês mandava mensagens escondidas: a mãe chora todos os dias. O pai não fala no teu nome. António cortara relações completamente.
Para ele, Tiago morrera. Mas o tempo tem formas estranhas de curvar-se. Pedro, que terminara o curso de enfermagem, conseguiu emprego no Hospital de São José. Tiago, vendo-o partir todas as manhãs de bata branca, sentiu inveja saudável. Um dia volta à medicina, prometeu a si mesmo. Encontraram uma comunidade. Amigos de Ana levavam-nos a jantares no Príncipe Real, a noites de fado na moraria onde ninguém julgava. Pela primeira vez, Tiago segurava a mão de Pedro em público sem medo. Lisboa, com a sua luz única, parecia abraçá-los. Um ano passou. Tiago retomou a universidade em part-time. A vida estabilizava-se, mas o vazio da família permanecia. Até que, numa tarde de primavera, o telemóvel tocou. Número desconhecido. Tiago? Sou a Inês. A voz da irmã tremia. O pai. Teve um infarte. Está no hospital. A mãe pediu-me para te ligar. Ela quer que venhas. Tiago sentiu o mundo parar. Pedro, ao lado, apertou-lhe a mão. Vou já, respondeu. No comboio para Cascais, Tiago olhou pela janela o Tejo dourado pelo sol poente. Pensou no pai, no homem duro que o criara à imagem do que entendia por masculinidade. Pensou na dor que causara, mas também na dor que recebera. Chegou ao hospital ao fim da tarde. Maria esperava-o no corredor, mais magra, os olhos vermelhos. Abraçaram-se sem palavras. Inês chorava baixinho. António estava nos cuidados intensivos, ligado a máquinas. O médico explicou, enfarte grave, precisava de bypass urgente. Mas havia um problema, o tipo de sangue raro, AB negativo. Poucos dadores. Tiago, sem hesitar, ofereceu-se. Sou compatível. Sempre fui. Os análises confirmaram. Tiago doou sangue diretamente. Horas depois, António entrou em cirurgia. Na sala de espera, Maria finalmente falou. Desculpa, filho. Desculpa por não ter lutado mais. Tive medo. Medo de perder o teu pai, medo do que diriam. Tiago abraçou-a, eu também tive medo, mãe. A operação correu bem. António acordou 2 dias depois, fraco, mas vivo. Os primeiros dias após a cirurgia foram de silêncio pesado. António, na cama do hospital, evitava olhar para Tiago. Maria e Inês faziam ponte, mas o ar estava carregado. Tiago visitava todos os dias, trazendo jornais, frutas, pequenas coisas. António aceitava em silêncio. Uma tarde, ficaram sozinhos. O pai olhou finalmente para ele. Salvaste-me a vida, disse, voz rouca. Tiago encolheu os ombros. Sou teu filho. António baixou os olhos. Eu fiz-te sofrer. Pensei que te estava a salvar. Que te estava a tornar homem. Tiago aproximou-se. Pai, ser homem não é odiar o que sinto. É aceitar-me como sou. E eu aceito-me. Amo Pedro. E amo-vos a vocês. Lágrimas correram pelo rosto do velho pescador. Pela primeira vez em anos, António chorou. Desculpa, filho. Desculpa. Não foi uma reconciliação mágica. António saiu do hospital mudado, mais calado, mais pensativo. Em casa, em Cascais, o regresso foi lento. Pedro foi apresentado devagar. Primeiro como amigo que ajudou muito. Depois, aos poucos, como namorado. Maria aceitou imediatamente. Abraçou Pedro como um filho. Inês adorou, finalmente alguém que me ajuda nas mates. António demorou mais. Mas via o filho feliz, via a forma como Pedro cuidava de Tiago, como o fazia rir. Via, também, como Tiago cuidava dele, as refeições leves, os passeios curtos à beira-mar para recuperar forças. Um dia, no molho de Cascais, António parou, apoiado na bengala. Quero conhecer melhor esse rapaz, disse. Convida-o para jantar domingo. Tiago quase chorou ali mesmo. O jantar foi estranho no início. António perguntava sobre o trabalho de Pedro no hospital,
sobre a família no Porto. Aos poucos, a conversa fluiu. No fim, António estendeu a mão a Pedro. Obrigado por cuidares do meu filho. Pedro sorriu. Ele cuida de mim também. Os anos seguintes trouxeram mudanças profundas. António, reformado cedo por problemas cardíacos, começou a acompanhar Tiago e Pedro nas marchas do orgulho em Lisboa. Primeiro de longe, depois mais perto, até segurar uma pequena bandeira arco-íris que Inês lhe oferecera. Não percebo tudo, confessava aos amigos no café. Mas vejo o meu filho feliz. E isso chega. Tiago formou-se finalmente em medicina, especializando-se em cardiologia, para entender melhor o coração, em todos os sentidos, brincava. Pedro e ele compraram um apartamento pequeno em Alcântara, com vista para o Tejo. Casaram-se em 2018, numa cerimónia simples na Quinta da Regaleira, em Sintra, rodeados de família e amigos. António, de fato e gravata, levou o filho ao altar improvisado. Emocionado, sussurrou-lhe ao ouvido: hoje percebo que o maior ato de coragem que um homem pode ter é amar sem medo. Maria chorou o dia todo de felicidade. Inês, agora universitária, trouxe a namorada para o casamento. António abraçou-a também. A família, outrora rachada, reconstruíra-se mais forte. Mas nem tudo era paz. A vila de Cascais, conservadora, murmurava. Alguns antigos amigos de António viraram a cara. Então agora aprovas isso? António, que outrora teria explodido, respondia calmo: aprovo o meu filho. O resto é conversa. Uma noite, no bar onde jogava cartas há décadas, um velho companheiro de pesca insultou Tiago em voz alta. António levantou-se, devagar. Esse, maricas, que dizes salvou-me a vida. Doou sangue quando ninguém mais podia. Esse, maricas, é o melhor homem que conheço. E é meu filho. O silêncio caiu no bar. Depois, alguns aplaudiram. Outros saíram. Mas António não voltou atrás. A história espalhou-se. Jornais locais escreveram sobre o pescador que mudou por amor ao filho. Uma associação LGBT de Lisboa convidou António a falar no evento. Ele aceitou, nervoso. No palco, perante centenas de jovens, contou tudo: a rejeição, o medo, o enfarte, o sangue do filho que lhe correu nas veias. Eu tentei apagar quem ele era. Quase o perdi para sempre. Mas ele não me apagou a mim. Salvou-me. E ensinou-me que amor é amor, ponto final. A plateia aplaudiu de pé. Tiago, na primeira fila, chorava nos braços de Pedro. Hoje, António é avô adotivo de 2 meninos que Tiago e Pedro adotaram, gêmeos de 3 anos, salvos de uma instituição. Ele leva-os à praia, ensina-lhes a atirar pedras ao mar, conta-lhes histórias de peixes grandes. À noite, na varanda da casa de Cascais, agora partilhada em fins de semana familiares, António olha o mar escuro. Sabes, filho, diz a Tiago, pensei que te estava a proteger do mundo. Mas eras tu que me protegias a mim. Da ignorância, do medo, da solidão. Tiago sorri, a mão no ombro do pai. Protegemo-nos uns aos outros, pai. É isso uma família. No horizonte, as luzes dos barcos piscam como estrelas caídas. Lisboa, ao longe, brilha. E no coração daquela família, outrora partida, reina agora uma luz que nenhum preconceito consegue apagar. O amor, descobriu António tarde demais, não se apaga. Apenas se transforma. E, às vezes, salva-nos a todos.